Ministério Público é uma função essencial à Justiça e pode ser federal ou estadual. Os procuradores da República atuam junto à Justiça Federal e pertencem ao Ministério Público da União. Os promotores de justiça exercem suas funções perante o Tribunal de Justiça e pertencem à carreira do Ministério Público Estadual. No Fórum de hoje vamos discutir as funções do Ministério Público e a segurança dos integrantes da instituição. Participam do programa o promotor de justiça no estado de Goiás, Walter Rotzuka, integrante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e José Eduardo Sabo, procurador de justiça no Distrito Federal. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, acompanhem algumas informações na reportagem produzida pela TV Justiça. Ele fiscaliza o cumprimento da lei no Brasil, atua na defesa de interesses da população, sejam eles sociais ou individuais. Atua em casos relacionados a temas como, por exemplo, o meio ambiente, direito das pessoas com deficiência, da criança, do adolescente. É no Ministério Público que a população encontra espaço para denunciar ilegalidades e descumprimento de direitos garantidos. Mas o que é esta instituição? O conceito está previsto na Carta Magna de 88. O MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. A ele, a Constituição encarrega a função de defender a ordem jurídica, o regime democrático adotado pelo país e os interesses sociais e individuais indisponíveis. E para que essa função seja efetivada, a Carta Magna vai além, traz a divisão desta instituição tão importante. De acordo com a Constituição Federal, há duas divisões na instituição. A primeira é formada pelo Ministério Público da União, chefiado pelo Procurador-Geral da República. O MPU abrange o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e o do Distrito Federal e Territórios. A segunda divisão é formada pelos Ministérios Públicos dos Estados, presentes em cada uma das unidades federativas do país. São chefiados por um Procurador-Geral de Justiça, escolhido pelo governador do Estado. Bom, para começar o programa, eu gostaria de tirar uma duvidazinha, um esclarecimento rápido com o Dr. Sabo. O Ministério Público do Distrito Federal faz parte do Ministério Público da União, não é? Por que o senhor seria Procurador de Justiça e não Procurador da República? O Ministério Público brasileiro, ele se compõe de Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União tem 4 ramos. O Ministério Público Federal, que atua, como foi dito anteriormente, perante a Justiça Federal, o Ministério Público do Trabalho, nas relações e causas trabalhistas, o Ministério Público Militar, nas causas envolvendo militares, e o Ministério Público do Distrito Federal, que tem essa situação diferenciada, porque pertence ao Ministério Público da União. Já o Ministério Público dos Estados engloba os 26 estados, cada um deles, logicamente, com o seu procurador-geral e com procuradores e promotores. Assim, no âmbito do Ministério Público da União, os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios são promotores de justiça, adjuntos, depois promotores de justiça e, no último grau da carreira, procuradores de justiça, que atuam perante o Tribunal de Justiça aqui no DF. Doutor Walter, qual a função do Ministério Público? O Ministério Público, ele é uma instituição, é um órgão permanente e é um órgão que tem por finalidade, é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado e que tem por finalidade a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Essa é a função do Ministério Público. Basicamente, o Ministério Público, ele atua em 2 frentes. Assim, colocando de uma forma bastante simplista. O Ministério Público, ele pode atuar no âmbito criminal e pode ter uma atuação no âmbito civil. No âmbito civil, o Ministério Público ele pode atuar na defesa de interesses de direitos de incapazes e também em ações coletivas. Por exemplo, ações que demandem a tutela, a proteção de direitos coletivos. Por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito do consumidor, o direito à probidade administrativa que todo cidadão tem, não é? A tutela ao patrimônio público, essas basicamente são as funções do Ministério Público. Quer dizer, seria ainda mais simplista eu dizer que a função do Ministério Público seria ser um fiscal da lei? Exatamente. O Ministério Público ele exerce a função de fiscal da lei, tanto ele pode atuar
no processo, nas suas demandas, de duas formas, ou como parte ou como fiscal da lei. Então, por exemplo, no processo criminal, no processo penal, o Ministério Público, quando o titular da ação penal pública, ele está atuando como parte. Todavia, ele nunca pode perder de vista a sua atuação como fiscal da lei. Ou seja, no âmbito específico do processo penal, o promotor de justiça ele não busca apenas fazer o papel de acusação, ele não busca apenas uma sentença condenatória, mas busca também que aquela sentença seja dada, que seja dada com justiça. Então, por exemplo, se for o caso de insuficiência de provas no processo, foi comprovado que o fato não existiu, que o fato não é crime, foi comprovado que o fato ele não constitui crime, ou no caso, por exemplo, de que o réu não cometeu a infração penal, o Ministério Público tem a obrigação de pedir a absolvição do acusado. Isso é atuação, além de parte, como fiscal da lei. Ou seja, ele tem essa atuação mista, inclusive no processo penal, onde atua como parte. No processo civil, da mesma forma. Ele pode atuar ou como parte ou como fiscal da lei. Engraçado, muitos pensam que assim, a função seria conseguir a pena máxima. Não é esse o intuito. Não é verdade. O Ministério Público ele visa a paz social. Ele está para harmonizar as relações entre a sociedade e entre os cidadãos. É bem verdade que ele tem um munus muito grande, né, que é não só acompanhar os poderes, não só cuidar para que as relações sociais se desenvolvam na sua plenitude, mas no âmbito do direito penal, a ele cabe buscar a verdade real dos fatos. Tá? Inclusive, não porque ele é dono da ação penal, ele não vai em algum momento, como o colega muito bem colocou aqui, pedir até a absolvição, tá? Se ele se convencer que aquele autor daquele fato, daquele tipo imputado como crime, não é o autor. Então, ele pode, inclusive, se manifestar em qualquer fase do processo nesse sentido. Ou seja, o Ministério Público hoje, no caso brasileiro, ele está numa situação bastante proeminente, porque ele interage com todos os poderes, ele interage com a sociedade, ele tem um papel a cumprir como instituição e como cada um dos seus integrantes tem essa consciência do papel a ser cumprido. Isso se faz em razão da independência da instituição, em razão da forma de provimento dos seus cargos por concurso, em razão dos seus requisitos, em razão das suas garantias. Então, hoje, pós-Constituição de 88, o papel que o Ministério Público desenvolve e o papel que cada procurador, cada promotor desenvolve é feito com muito mais realce, com muito mais firmeza, com muito mais segurança e com muito mais imparcialidade, em razão desta moldagem que o Constituinte deu para a instituição e também pelo próprio conjunto de órgãos que fazem parte da instituição. Como é que se dá a divisão do trabalho pelas especializações? Ele apazigua relações em que âmbitos? Âmbito do consumidor, falando das especializações, promotorias do consumidor, promotorias de meio ambiente, promotorias de infância e idoso, promotorias da mulher, promotorias que cuidam do cidadão, das relações cidadãs, ou seja, são especializações, promotorias ligadas à saúde, que são muito importantes. Ele trabalha com essa interação direta com os cidadãos, inclusive e principalmente porque o novo arcabouço legal dos últimos 20 anos assim permitiu, dando força aos termos de ajustamento e conduta do Ministério Público, dando força à homologação dos acordos extrajudiciais com a participação do Ministério Público, ou seja, a parte não precisa ir à Justiça, a parte simplesmente vai ao Ministério Público, e o Ministério Público está ali até para evitar que se judicialize uma questão. Há quem acredite que os promotores seriam contrários, por exemplo, aos direitos dos presos? Não, de forma alguma. De forma alguma. O Ministério Público, uma das vertentes de atuação dele é justamente trabalhar na execução penal. E a execução penal como a execução daquela pena proferida numa sentença condenatória num processo criminal, onde foram observadas todas as garantias. Então, inicialmente, ao promotor de justiça que trabalha no âmbito criminal,
ele já compete, dentro da ação penal, onde vai ser proferida aquela sentença condenatória, ele já compete a observância das garantias do acusado. E após a prolação da sentença condenatória, com a pena já em andamento e com o reeducando cumprindo essa pena, compete ao Ministério Público fiscalizar a execução dessa pena, garantindo ao preso a observância de seus direitos que são previstos na Lei de Execução Penal. Entre essas atribuições, teria também de visitas a instituições penais ou não? Exatamente. Essa é uma preocupação que existe hoje no âmbito do Ministério Público de cada Estado e no âmbito maior em termos nacionais. Hoje nós temos uma figura criada, um órgão criado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem sido um vetor de integração entre todos os ramos, de disciplinamento de ações. E neste caso concreto, no último ano, ele então estabeleceu em norma própria a nível nacional, inclusive formas de visitação, períodos de visitação, para que todo o Ministério Público, ou seja, tanto de Goiás como do Distrito Federal, como de qualquer um dos estados, tivesse uma ação sistêmica e uniformizada, justamente para que houvesse esse cuidado, ou seja, o Ministério Público está sim ao lado do direito dos presos. Ele não é só acusador e existe, como o colega falou, promotorias específicas de execução do cumprimento da pena, para cuidar dessa parte. O que o Ministério Público busca na execução da pena é aquele cumprimento, o cumprimento fiel da pena, ou seja, é o cumprimento da reprimenda que foi imposta pelo Estado, mas com dignidade, com respeito à dignidade do preso e com observância dos direitos que a Lei de Execução Penal estabelece. Como essa é uma situação bem complicada no Brasil, chegando no estabelecimento penal e observando que a coisa não está sendo conduzida da maneira que seria, qual é o próximo passo do Ministério Público? Como ele pode agir para melhorar a situação do apenado? Ele pode, tomando ciência desses fatos, agir de acordo com a direção do estabelecimento, de acordo com informações que ele pode prestar ao juiz responsável pela execução criminal, pela vara de execuções criminais, né? E também determinar a verificação dos casos existentes concretos, né, dos processos de execução das penas, para saber e para ter ciência e se manifestar com relação às reais condições de qualquer nível de extratos ou a nível de progressões de pena, tudo, se ele encontrar esse fato ou essa ilegalidade. Faz parte do nosso cargo essa postura proativa em todos os sentidos. Eu gostaria de conversar daqui a pouquinho sobre a segurança que é dada aos senhores que trabalham no Ministério Público. Mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a discussão continua. A gente volta já. Estamos de volta ao Fórum, que hoje discute as funções do Ministério Público e também a segurança dos integrantes da instituição. Eu gostaria de começar esse segundo bloco conversando, inclusive, com o Dr. Walter sobre essa questão da segurança. É algo que requer uma atenção especial hoje para integrantes do Ministério Público? Com certeza. Nós observamos recentemente um episódio que aconteceu no ano de 2011, que foi o assassinato, o homicídio de uma juíza no estado do Rio de Janeiro que estava lidando com um processo referente à criminalidade policial. Então, atenta a essa necessidade, foi recentemente publicada a Lei 12.694, que dispõe sobre mecanismos de proteção a promotores de justiça e a juízes de direito que trabalhem na repressão de crimes ligados à criminalidade organizada. Então, essa lei ela foi muito importante no seguinte sentido. Inicialmente, essa já era uma dificuldade que existia na legislação brasileira de não prever um conceito específico de organização criminosa. Várias leis já faziam referência à organização criminosa, todavia, no ordenamento jurídico brasileiro não havia um conceito de organização criminosa. E essa lei 12.694, ela estabeleceu que a organização criminosa é aquela organização composta por 3 ou mais integrantes, onde a sua atividade é ordenada, com divisão de tarefas e onde seus integrantes se beneficiem da prática de ilícitos, cujas penas sejam iguais
ou superiores a 4 anos, ou em relação a crimes transnacionais. Especificamente para a criminalidade organizada, essa lei 12.694, ela prevê alguns mecanismos de proteção a juízes e promotores. Um dos casos, por exemplo, um dos exemplos que a lei traz é a despersonificação do juiz que vai prolatar uma decisão que venha a afetar uma organização criminosa. Então, essa lei ela dispõe que, em casos de julgamento de organização criminosa, o juiz que esteja atuando no caso, ele pode dar uma decisão, proferir uma decisão, estabelecendo que determinada decisão seja proferida por um colegiado de juízes. Esses outros juízes, então, esses serão mais 2 juízes, eles serão integrantes, serão juízes de primeiro grau de jurisdição, com atribuição criminal, também com competência criminal, e serão sorteados eletronicamente. Esse é um dos mecanismos. A lei prevê, especificamente nesse caso dos juízes, dessa despersonificação, ela prevê outros mecanismos de proteção ao juiz, como, por exemplo, o voto divergente. Então, como é um colegiado que vai proferir determinada decisão, o voto eventualmente divergente daquele juiz que não dispôs conforme a maioria, ele fica preservado, ele não vai ser dado publicidade àquele voto. Ademais, as reuniões podem ser secretas. Agora, especificamente em relação à segurança física, essa lei se preocupou também com a questão da segurança dos prédios da Justiça. Modifica o dia a dia dos integrantes do MP? Nós aguardamos que sim, porque o Ministério Público ele tem ficado sujeito, nesses últimos anos, tal qual a Justiça, a uma grande vulnerabilidade. Curiosamente, nesse ano de 2012, que se edita essa lei, nós temos 2 marcos. Há exatamente 10 anos era assassinado um promotor de justiça em Minas Gerais, Francisco Lins, que acompanhava um inquérito envolvendo adulteração de combustível. E exatamente há 30 anos, um procurador da República, também assassinado em Pernambuco, que investigava um assunto conhecido como escândalo da mandioca. Ou seja, demoramos muito para oferecer as condições necessárias. No âmbito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e agora no âmbito do CNMP, se discute essa questão e criado foram em cada Ministério Público promotorias específicas, justamente de combate a organizações criminosas. Mas não é só criar e colocar os promotores para agir na frente. Não, tem que dar condições. Então, o que o colega colocou foi que essa lei deixa muito claro para juízes e também para promotores um resguardo, uma proteção que é essencial. As organizações criminosas se protegem. O Estado tem que proteger os seus agentes. Já atende ou ainda é uma ação um pouco tímida? Essa lei ela foi editada recentemente, né? Ela é uma lei muito recente, mas como muito bem colocado pelo colega, ela cria esses mecanismos, inclusive para proteção. A lei ela não dispõe só para o integrante do Ministério Público ou para o integrante do Judiciário, mas também ela faz referência a seus familiares. Então, aquele integrante do Poder Judiciário ou do Ministério Público, seus familiares, que venham se sentir ameaçados, essa lei cria um mecanismo onde permite que exista uma proteção especial por instituição policial ou por instituição de segurança institucional, propriamente ou do Poder Judiciário ou do Ministério Público, para fazer essa proteção das pessoas. Muito boa lembrança, ou seja, a lei, ela hoje atende, e é claro que esperamos que haja uma rápida, temos até essa convicção, de concretização da lei. Inclusive, houve essa permissão de um policiamento armado, não é, efetivamente no âmbito das próprias instituições, algo que vai ser regulamentado tanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público como pelo Conselho Nacional do Poder Judiciário. Por quê? Porque não é só as garantias constantes da Constituição, previstas na Lei Complementar do Ministério Público, ou com relação aos juízes, da mesma forma, que se pode exercer uma função dessa magnitude. Tem que ter garantias para a pessoa e para a família. Portanto, mais do que em boa hora, isso vai trazer uma proteção maior
para que uma independência da instituição, uma autonomia na realização das funções possa ser exercida por qualquer ou por todos os promotores e procuradores. O Ministério Público Eleitoral tem um aumento muito grande na demanda nessas proximidades de eleições? Bastante. A Justiça Eleitoral, como um todo, é mobilizada e é chamada a esse processo. Em todos os estados da federação, tanto os promotores como os juízes em cada uma das zonas eleitorais têm uma atividade muito grande, né, em todas as fases, né, de convenções de partidos, de registro de candidatos, de propaganda partidária, e isso faz com que, e é uma justiça célere, né, e a cidadania espera ansiosamente por se manifestar de forma plena nas eleições. E também o que nós sentimos nesses anos todos é que confia nessa mobilização e nessa parceria, porque realmente há uma parceria muito grande entre Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral, tá? Em todos os níveis. E nós sentimos isso nos estados, e é claro que, no caso específico do Distrito Federal, em menor monta, em razão da periodicidade aqui de eleições ser distinta dos demais municípios e estados. Os senhores se encontram tão perto do cidadão, o cidadão sabe que existe essa proteção a ele, conhece o MP, sabe como pode utilizar o MP. Como é que é essa proximidade do Ministério Público com o cidadão brasileiro? O exercício da atividade do Ministério Público, ser promotor de justiça, procurador da República, trabalhar nos outros ramos da União, do Ministério Público, exige muita vocação por parte daquela pessoa que pretende o ingresso nessa carreira. Por quê? Justamente porque o Ministério Público é a instituição mais procurada da população por tutelar os seus direitos em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, quem trabalha no dia a dia de uma promotoria sabe o quanto a população carece e necessita dessa ajuda do Ministério Público. Ou seja, o cidadão ele procura o Ministério Público a partir de um problema de consumo, a partir de um problema familiar, a partir de um momento em que vive uma situação de violência, formulando casos de denúncias de irregularidades, casos de corrupção. Então, o Ministério Público ele é uma instituição muito demandada pela população. E, pelo que eu percebo das comarcas onde eu já atuei, o Ministério Público, a população tem sim essa ciência do papel do Ministério Público. Uhum. Existe algum trabalho para aumentar essa aproximação, para dar publicidade ao trabalho do Ministério Público? Sem dúvida nenhuma. O Ministério Público, hoje, para ele manter e continuar tendo essa legitimidade que lhe otorgou o Constituinte, é essencial que ele seja um Ministério Público Social, que ele se aproxime do cidadão. Então, a própria conformação dos prédios, o atendimento das promotorias, ou seja, nos andares térreos ou nos primeiros andares, só são promotorias de atendimento ao cidadão. Consumidor, meio ambiente, idoso, saúde, ou seja, para que o acesso seja mais rápido. Segundo, a confecção de cartilhas, confecção de sites de fácil acesso da população, e até em alguns estados, inclusive aqui no Distrito Federal, tem-se promotorias itinerantes, tá? Com parcerias até inclusive com instituições não governamentais, ônibus, no nosso caso aqui a Pró Cidadã, que faz um trabalho belíssimo, ônibus que fazem atendimento itinerante pelas cidades. Existem algumas ações que saem do individual, que precisa se pensar no coletivo e que o Ministério Público age também. Existe uma divisão dentro do Ministério Público em relação a isso? Na vertente da atuação na área civil, o Ministério Público ele tem que se dedicar àquelas causas coletivas, as causas que afetem a sociedade em si, a coletividade. E nesse tipo de atuação, que se referem ao direito do consumidor, o direito do cidadão. Mesmo quando não provocado, né? O promotor de justiça, o procurador da República, o integrante do Ministério Público, ao tomar ciência de uma irregularidade que afete o coletivo, ele tem a obrigação de instaurar um procedimento, um inquérito civil público, um procedimento administrativo, justamente para apurar esses fatos. São mecanismos que a lei, são instrumentos que a lei coloca à disposição do representante do Ministério Público para
para dirimir esses problemas, para solucionar essas situações. Como muito bem colocado pelo colega anteriormente, o Ministério Público hoje ele busca a sua efetividade na não judicialização das suas demandas. Ou seja, ao promotor de justiça, lhe são conferidas pela Constituição e pelas leis vários instrumentos, como a instalação do inquérito civil público, a formulação de recomendações administrativas aos poderes públicos, para que readequem suas atuações para o que a lei exige, o firmamento de termo de ajustamento de conduta, as exigências legais. Então, essas são situações em que esses são instrumentos colocados à disposição do Ministério Público para evitar a judicialização do problema, a fim de dar maior efetividade às suas ações. O fórum termina por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, o promotor de justiça no estado de Goiás, Walter Otsuka, integrante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e também José Eduardo Sabo, procurador de justiça no Distrito Federal. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia. Sua participação é importante, viu? Você pode enviar sugestões para o nosso programa. O endereço eletrônico é forum@stf.jus.br. Espero na próxima semana com mais um tema de seu interesse. Até lá.